Muito bom dia! Tá chegando o finalzinho do ano, né? Não é nem chegando sexta-feira, tá chegando o finalzinho do ano. E quantas coisas, né, que passam na nossa cabeça nesse tempo, né, de planejar o ano que vem, de fazer uma reflexão de como foi esse ano, se eu conseguir ser disciplinada, se eu conseguir cumprir as metas que eu estipulei, se eu estipulei metas, né? Enfim, começa aquela emoção, né? Que gostoso. Mas mais gostoso ainda é estar na sua companhia aqui no Manhã IPP ao vivo. Tô aqui nos estúdios da IPP TV e quero saber quem tá aí do outro lado da telinha. Por favor, me manda um bom dia, me manda uma mensagem que eu tô aqui de olho no chat para saber de onde você está falando. Olha, aqui em São Paulo tá com a cara de São Paulo. Tá aquela chove não molha, faz sol não faz, tá um mistério. São Paulo como sempre, né? Mas me conta aí de onde você está falando, como que tá aí nessa cidade, se tá calor, se dá praia, se não dá. É isso aí, gente. Muito bom dia. Se você estiver tomando seu café, bom apetite. Hoje nós vamos falar de algo que interessa todo mundo. Até quem fala que não interessa, às vezes acaba cedendo, porque já faz parte da nossa vida no dia a dia. Não tem mais como, ela já faz parte da nossa vida, que é a mídia. E nós vamos falar do cristão na era da mídia. Até mesmo quem não quer lidar com ela, ou quem não gostaria, não é muito de rede social, uma hora ou outra tem que manter, tem que ter um contato, tem que lidar com ela. E a gente vai ver isso, como o cristão está lidando nessa era da mídia. E também posicionamentos, o que ela tem feito com a gente, muitas coisas interessantes. E quem vai falar com a gente é um especialista no assunto, que é o nosso diretor de produção, Marcos Mello. Deu vários cursos, várias palestras também sobre mídia. Então, aproveita para tirar suas dúvidas, para perguntar, porque o Marcos, além de nosso diretor de produção, ele é seminarista. E cá para nós, um homem que nos aproxima não só quem é amigo, mas também a equipe que ele trabalha de Deus, porque ele é um homem temente ao Senhor, e hoje encontrar pessoas assim é uma raridade. Quem não se corrompe na mídia, né? Então, não tô dizendo que é impossível, gente. Tem bastante pessoas por aí que estão firmes no Senhor e mantendo uma postura saudável na mídia. Eu só quero te dizer que o Marcos é uma dessas pessoas e você pode aproveitar esse momento para tirar suas dúvidas, para mandar perguntas, para participar e, principalmente, tem alguém que está precisando ver ou rever, fazer aquela avaliação de final de ano? Como é que eu estou me comportando nas mídias? Estou pegando pesado? Estou exagerando? Não estou? Aproveita e manda o link para essa pessoa. Fala assim, assiste esse programa comigo agora enquanto você toma café. Que tal, né? Boa ideia. Isso daí, gente. E eu quero destacar que na mídia nós também podemos pecar, né? Por quê? O pecado, ele pode transformar uma coisa boa em algo pernicioso. O exemplo disso é o vício virtual. Milhões de pessoas vivem prisioneiras do computador e são dependentes da internet. Mergulham num mundo fantasioso e perdem todas as conexões com a vida real. Conversam horas a fio com um desconhecido numa sala virtual, mas não conseguem sentar à mesa com a família para tomar uma refeição. A internet, sim, a gente não pode negar, ela é uma bênção, ela nos abre largas avenidas de conhecimento, mas também ela é uma maldição, pois todo esgoto da iniquidade está disponível aos internautas. É verdade. Muitos, mas muitos navegam pelas águas turvas da pornografia e naufragam nesse pântano lodacento. As redes sociais, elas são uma bênção, abrindo-nos ricos canais de comunicação, de proclamação das mensagens do reino de Deus, mas também elas são uma maldição, pois o mau uso desse instrumento tem levado milhões de pessoas à infidelidade conjugal e às aventuras mais perniciosas. Não se engane,
O vício virtual é um drama para a família contemporânea e nós precisamos usar esses recursos da tecnologia com discernimento e bom senso. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo, todo o teu corpo será luminoso. Vou repetir Mateus 6:22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Esse é um texto do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, publicado no site guiame.com.br, para a gente refletir o que a internet pode fazer com a gente hoje, né? E só desse texto já dá para tirar várias reflexões, avaliações aí, né? E esse versículo de Mateus 6:22 também, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ele fala luminoso, olha só que interessante. Vai não só iluminar você, sua vida, mas quem estiver perto. Já pensou? E isso é uma coisa que, bom, vamos falar com o seminarista aí, mas eu acredito que aconteça espiritualmente, né? Sabe quando as pessoas chegam para você e falam, nossa, você é diferente? Isso acontece principalmente, né, quando a gente está em muita conexão com Deus. A palavra fala, né, Mateus 6:22 ali, que se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Olha o mistério. O seminarista Marcos daqui a pouco vai falar para a gente sobre isso, para ver se tem alguma coisa aí, né, sobre fazer diferenças, se as pessoas podem sentir quando você chega perto, se você está temente ao Senhor na internet ou não. Mas vamos lá, aqui o nosso quadro Histórias que Edificam também vai contar que dá para fazer diferença na internet, sim, porque a gente escolhe alguns stories que edificam a nossa vida. E a escolhida foi da nossa querida Wanda Almeida, que está todo dia aqui com a gente, né, Wanda? Ela postou o seguinte do C.S. Lewis. Olha só o que a Wanda postou. A Wanda está todo dia participando aqui com a gente e ela postou que sempre ouvimos a vida é curta, é melhor... Peraí, gente, vamos ver aqui o que a Wanda postou. Peraí que a Wanda postou, deixa eu ver aqui... Estou com um problema no meu retorno, gente, desculpa. Aqui, consegui. Sempre ouvimos, a vida é curta, é melhor aproveitá-la. Que tal? A eternidade é longa, melhor se preparar para ela. É uma crítica saudável que a Wanda faz. Olha que a gente sempre ouve, né? A vida é curta. E que tal a gente repensar e falar, que tal? A eternidade é longa, melhor se preparar por ela. Olha aí, uma avaliação boa para o final de ano, né? A Wanda sempre arrasando nos comentários, nos posts. Ela faz sempre posts que edificam a gente. Muito bom. E outro post é do nosso querido reverendo Carlos Kleber Oliveira, que postou o seguinte, do J.C. Ryle: devemos procurar amigos que nos animem a ler a Bíblia, a orar e que falem conosco sobre a nossa alma, sobre a nossa salvação e sobre o mundo vindouro. Olha aí, que coisa boa pensar nisso e bom para pensar no ano que está chegando, né? Com quem eu estou andando? Quem são os amigos que eu estou andando? Eles têm me aproximado de Cristo? Olha aí que o pastor Carlos Kleber postou, né? Que a gente deve procurar amigos que animem a ler a Bíblia, a orar e que falem conosco sobre a nossa alma, né? Sobre a nossa salvação e sobre o mundo vindouro. Não é sobre só o ano vindouro, né, gente? É sobre o mundo vindouro, é sobre a eternidade, né? Já disse alguém um dia que se nossos olhos estiverem somente nessa terra, quão pequenino homem somos, né? Quão miseráveis somos, né? É isso mesmo. Vamos lá, que tem notícias aqui no Manhã IPP também para você. Um projeto do Pinheiros Infância traz a história do Antigo e do Novo Testamento da Bíblia de forma animada, em desenho.
No princípio, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Trazer a história da Bíblia em desenho. O projeto do Pinheiros Infância mostra as histórias registradas no Antigo e Novo Testamento de forma animada, facilitando a compreensão para as crianças. Tempos depois, Deus chamou Abraão para segui-lo, com a grande promessa de tornar Abraão o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu. A História da Redenção é um projeto que surge no começo desse ano, o desejo nosso de que as crianças pudessem compreender que elas aprendem aqui dentro do Pinheiros Infância, não são histórias isoladas. A gente tem trabalhado de maneira bastante sólida a teologia com as nossas crianças. Nós temos trazido conceitos assim, pesados até teologicamente falando, sobre a criação, homem e mulher, ideologia de gênero, a evolução e criação, esse tipo de coisa toda a gente já tem trazido para as nossas crianças, porque nós entendemos que é importante que desde criança, desde cedo, elas já ouçam uma boa teologia. E esse filme, esse pequeno filme de coisa de 6 minutos, nós queremos então transmitir para essas crianças que as histórias que elas ouvem aqui, que a teologia que elas aprendem, não são histórias isoladas. Elas são todas histórias conectadas que fazem parte de uma grande história, que é a história da redenção. Se a gente pudesse resumir as Escrituras em 2, 3 palavras, seria história da redenção. É a história do amor de Deus, o Pai, que elege então os seus eleitos e que Cristo vem, se encarna, realiza essa obra da redenção que será concluída na segunda vinda e a ação do Espírito ao longo de todo esse tempo. Então nós vemos as 3 pessoas da Trindade agindo ao longo da história com histórias que se conectam. Então a ideia desse filme é mostrar para as crianças que elas não aprendem histórias isoladas. São todas histórias que contam, que fazem parte do mesmo drama, que é Deus salvando o seu povo. O trabalho da IPP é exclusivo no país. Uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil para evangelizar os pequeninos. Essa foi uma ideia do pastor Alberto. Ele viu um vídeo de uma igreja dos Estados Unidos. Ele me apresentou esse vídeo e falou: Léo, eu acho que a gente teria condições de fazer isso, uma versão nossa em português. E essa ideia me interessou, essa ideia me atraiu. Então eu estava como o pastor, parte das minhas atribuições aqui era o desenvolvimento teológico do Pinheiros Infância. E eu pensei, olha, creio que o filme, esse pequeno curta-metragem, eu não sei qual o nome que a gente daria, pode contribuir com esse desenvolvimento teológico. E a gente fez a nossa versão aqui em português, Isso nós contamos com o auxílio da SBB, que forneceu para nós as imagens, Contamos aí com o esforço da Sara, que fez toda a edição, a criação do filme, pastor Nilson narrando, Então, muitas mãos, aqui a filha do pastor Alberto traduzindo parte do texto, há muitas mãos trabalhando aí com um propósito só, de glorificar a Deus e ensinar boa teologia para as nossas crianças. A edição foi feita aqui na IPP TV. A produção durou cerca de 2 meses. Foram muitas mãos envolvidas na tradução, explicação cronológica e edição. Desde o início, quando surgiu a ideia desse vídeo, eu entendi a importância que ele seria, E também a importância da mensagem que ele levaria para todas as pessoas, para todas as crianças e nós adultos também. E é muito bom fazer parte da edição desse vídeo. É muito bom poder contar essa história dessa maneira, de uma maneira mais animada, E é muito bom também saber que isso também faz parte da missão, Levar essa mensagem a todas as pessoas em formas de vídeo, em formas de ilustrações e que prendam as pessoas, a assistirem até o final. Perfeito. Então para você foi prazeroso fazer isso? Foi muito prazeroso. Busquei referências para poder fazê-lo com a melhor qualidade. E foi isso, graças a Deus. Ele está aí, acabamos esse projeto e espero que muitas pessoas sejam alcançadas com esse vídeo. O pastor Nilson Júnior foi o responsável pela locução.
Bem, primeiro foi uma surpresa, eu não esperava, né, ser convidado para esse projeto. Então, primeiro foi uma surpresa. Em segundo lugar, eu posso dizer que foi uma alegria e foi um prazer. Uma alegria de saber, né, de poder fazer isso daí, de poder narrar um texto assim que foi muito bem escrito, um texto baseado na palavra. E foi um prazer mesmo, né, poder ali, embora eu não seja um narrador, né, oficial, enfim, não tenha feito nenhum curso, mas eu fiquei muito alegre e foi realmente prazeroso fazer aquele tipo de narração. E por fim eu poderia dizer que foi uma graça de Deus, né? Porque saber que você está fazendo parte de um projeto que pela graça de Deus glorifica a Deus e pode instruir biblicamente crianças, jovens, adolescentes e os pais, é algo que realmente é só pela graça de Deus e que assim me deixou muito feliz. Agora somos parte dessa história e somos ordenados por Jesus para falar das boas novas, espalhando o seu nome, porque um dia ele abrirá os céus e voltará para concluir a obra da redenção. Que coisa linda, né? Muito bom acompanhar esse trabalho e ver o resultado, né? Que vem da mão de Deus, né? E olha só, o Projeto Resgate realiza culto em Guarulhos para louvar e agradecer tudo que Deus tem feito. A Missão Resgate da Igreja Presbiteriana de Pinheiros cuida de usuários de drogas em Guarulhos, na Grande São Paulo. Para confraternizar e agradecer a Deus por 2021, um último culto foi realizado no local, com a presença de membros da IPP. O Marcão é o líder do projeto, que já atendeu mais de 350 pessoas desde 2015. Foi um culto de louvor e adoração, agradecimento a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida dos meninos, o qual a gente, através da evangelização, através da apresentação do evangelho a eles têm se rendido e têm vindo para esse lugar buscando uma restauração. No evento, teve até rap cristão. Deste mundo imundo do qual eu pertencia, do modo de vida horrível no qual eu vivia, estou livre em Cristo, mano, então cê diga, o que Deus ensina é pra toda a vida, não quero te julgar e nem bater de frente, só quero te mostrar que com o Pai é diferente. A gente traz algo que a gente já é acostumado a ouvir, que é o ritmo urbano, que é o ritmo hip hop, né, que é o rap, e é uma música que as pessoas se identificam. E através dessa música, Deus me deu esse privilégio de estar usando esse talento do rap para cantar a palavra de Deus e transmitir essa mensagem para as pessoas, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus através desse ritmo, que é um ritmo popular mundialmente. Inclusive nos Estados Unidos, alguns pastores reconhecem que o rap é uma grande ferramenta evangelística. E assim a gente tem usado aí nas ruas, nas comunidades, no centro de São Paulo. E graças a Deus o retorno assim para a glória dele tem sido positivo. As visitas aos dependentes acontecem todas as semanas. A casa é mantida pela Junta Missionária de Pinheiros, que além do apoio financeiro, também acompanha espiritualmente os internos. O acompanhamento espiritual, todos os dias tem o Provérbios de manhã, né? E eu venho toda semana trazendo um estudo da palavra, né? Fazendo discipulado com eles, né? E tem os cultos, que são os cultos à noite, o almoço, de manhã, à noite e no almoço também. Tá? São ministrada a palavra, estudo da palavra, e tem a área de entretenimento, né? um momento de entretenimento com eles, tá? E tem a laboterapia, né? Que é relacionado à ajuda na estrutura da casa, numa horta, e assim é o dia a dia deles. Como é que é para você estar à frente desse trabalho? É muito gratificante. É muito gratificante, porque um dia eu estava naquele lugar, eu estava nas trevas. E foi através de uma pessoa que falou algo de Jesus para mim, e aquilo foi germinando no meu coração. E eu, a partir daquele momento, eu fui entendendo que Deus tinha um projeto na minha vida.
Os dependentes químicos hospedados na casa permanecem de 9 meses a 2 anos e contam com trabalhos terapêutico, psiquiátrico e de ressocialização. Você só vai sentir quando você vai lá, você vê uma pessoa lá na Cracolândia, todos comendo lixo, vendo ele todo sujo, sem roupa, descalço, às vezes tudo arrebentado. Aí você pega, você vai lá, resgata, traz para um lugar desse, ou outros lugares até, que faz o mesmo trabalho. E de repente, passado dias, meses, você vê ele bonito, gordo, já com outros pensamentos, querendo mudar a sua vida. É uma coisa que não tem nem explicação, na verdade. É difícil até de explicar. É difícil de colocar como que vai ser, como que é. Que bênção esse projeto, né? O Projeto Resgate é um dos braços missionários da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, toda vez que você doa, que você ajuda, que você ora, ou que você vai, você está colaborando também para esse projeto, tá bom? E vamos lá que tem mais novidades. Uma coisa que eu quero falar para você é que em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e ele é pioneiro do Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. É isso mesmo, o Centro Renovo de Educação usa uma metodologia que trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo, olha a parte mais importante, a formação de líderes para as próximas gerações e com o caráter e a questão acadêmica com princípios, como os principais diferenciais do Instituto Renovo são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano integral e também com horários flexíveis. E você pode conhecer um pouquinho mais do Centro Renovo de Educação vendo esse vídeo. Se liga aí. Daqui a pouco a gente passa o vídeo, mas eu quero falar para você também que você pode visitar, se você estiver aqui em São Paulo, você pode visitar uma das 2 unidades do Instituto Renovo de Educação, que uma fica no Butantã e a outra fica em Santo Amaro. E é um convite muito especial se você tem filhos, né, adolescentes, ou que estão entrando nessa fase, né, para conhecer. E também mais informações, você pode acessar o site centrorenovo.com.br. Então, agora eu te convido para assistir esse vídeo comigo, que vai falar um pouquinho mais do Centro Renovo. Vamos assistir juntos. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Olha aí, viu? Fica um convite incrível para você conhecer e é um dos poucos, né, centros de estudo que tem essa qualidade e esses valores, né? O que mais importa para a gente hoje, quando nossas crianças e adolescentes vão estudar, são esses valores, né? Então acessa lá centrorenovo.com.br ou visita lá em Santo Amaro ou no Butantã as unidades do Centro Renovo de Educação. Muito bom, né, gente? E falando em muito bom, chegou uma parte do Manhã EPP que eu gosto muito. Eu sou suspeito de falar porque eu falo bastante, acho que você já percebeu, né? Mas chegou a hora do bate-papo, da conversa com Marcos Melo sobre o cristão
nas mídias sociais. E eu quero dar bom dia para o nosso diretor, que está online hoje. Muito bom dia, diretor. Você está fazendo falta aqui, esse home office, né? Às vezes faz a gente sentir saudade todo dia aqui, está fazendo falta, né? Mas é necessário, às vezes, e graças a Deus estamos juntos aí trabalhando online, né? Essa internet trouxe também esses benefícios, não é isso mesmo? Bom dia. É verdade, verdade. Uma semaninha aí longe, mas perto, né? Sempre estamos juntos, estamos conectados graças à internet, graças a Deus que nos proporciona isso, né? E eu acho muito importante falarmos a respeito de temas como o que vamos abordar hoje, justamente por conta disso, porque nós podemos utilizar as mídias e tudo que está acontecendo na nossa geração, né, a nosso favor ou não. Isso depende da nossa cosmovisão, da nossa sabedoria, e nós precisamos treinar o nosso olhar para isso, né, para vivermos de forma sábia, para utilizarmos esses recursos, a tecnologia, essa era da mídia, né, essa era midiática, de uma forma sábia. E Marcos, eu conversando com você, eu pude perceber um pouco que você está bem atualizado aí, você me mandou uns termos, né, atualizadíssimos aí. Eu queria que você falasse um pouco, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente, do que a gente vai conversar hoje, assim, e destacar só uns pontos para já. Quem quiser mandar sua pergunta, já querer falar, mas eu não sei o que é isso, ou quais a postura que eu devo ter diante disso. Fala um pouquinho para a gente do que a gente vai falar hoje. Tá. Parte do que nós vamos falar está baseado aqui nessa obra. Não sei se dá para ver. A Guerra dos Espetáculos. É um livro, eu não tenho ele de forma física, né? Tenho só o e-book, por isso que eu estou mostrando aqui no Kindle, mas é um livro que eu acho que todo cristão deveria ler, A Guerra dos Espetáculos, do Tony Henke, onde ele fala que nós vivemos em uma era onde grandes espetáculos são montados para nos chamar a atenção, para roubar o nosso olhar, para reter a nossa atenção mesmo, né? E é interessante ver que essa época do ano isso acontece muito. Sim. Nós vamos ao shopping, por exemplo, e nós vemos grandes árvores de Natal, né, feitas, grandes decorações, tudo para impressionar o nosso olhar, para deixar a gente cada vez mais impressionado com a tecnologia, com a beleza, com a qualidade das coisas. Mas no fundo de tudo isso, nós precisamos ter um olhar crítico e entender o que esses espetáculos que são colocados diante de nós, né, são colocados aí em nossa frente, o que é que eles querem nos mostrar, onde eles querem nos levar, a que eles querem nos moldar. E o cristão, ele precisa ser essa mente racional, que questiona as coisas, que se pergunta por quê, né? Por que as coisas são feitas assim? Por que isso está acontecendo dessa maneira? Por que cada vez mais espetáculos são postos à nossa frente, à nossa vista? Por que nós queremos... por que o mundo quer nos impressionar tanto? Aonde eles querem nos levar, né? E é essa reflexão que eu quero ter com vocês nessa manhã. E vou te perguntar, Lídia, você conseguiu observar esses espetáculos nessa época natalina? Se deu uma volta aí, viu como os shoppings, enfim, a nossa cidade, São Paulo, tem muito isso, é muito forte, né? Como essas coisas nos impressionam, como essas decorações enchem os nossos olhos, né? E é bom de se ver, é bonito de se ver, não há nada de errado você ir no shopping e tirar uma foto, contemplar essa época, né? Mas é muito notório como esses espetáculos estão cada vez maiores, né? Como eles, a cada ano, a cada dia que passa, precisam chamar mais a nossa atenção, né? E eu não só percebi, como eu me percebi atraída por eles, né? Isso é uma coisa que acontece sutilmente e há muito estudo aprofundado por trás, né? Você mesmo me indicou o dilema das redes, né? Que a gente percebe que muita gente trabalha pesado atrás para que sejamos fortemente atraídos, né? Muitas vezes. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E isso vai ali quando a gente está no clique da internet, né? Mas como é atraente, como é gostoso. Por uma emoção a gente se vê ali presa, envolvida, já indo. Se não tomar cuidado... Aí eu vi um post que você fez outro dia que perguntava, você já se planejou? Alguma coisa assim parecida sobre seu lazer ou sobre sua vida financeira, seus cursos. Eu não lembro. Comenta esse post aí, eu fiquei pensando assim... Como que eu estou sendo distraída? Como que eu estou planejando meu 2022?
A gente tem o costume de achar que planejamento é algo inútil, né? Que se Deus está no controle de todas as coisas, para que eu vou me planejar, né? Soberania, Quando na verdade a Bíblia nos confunde um mostra muito, pois é, a Bíblia nos mostra muito a nossa responsabilidade em criar planos, né? Em ser organizado, em criar estratégias para que os nossos projetos, os nossos sonhos sejam concretizados, lembrando sempre que a palavra final vem do Senhor, né? Se os nossos planos não forem realizados, não forem conquistados, que não seja por falta de êxito nosso, sabe? Que não seja por relaxamento, por preguiça nossa, que não seja porque nós deixamos os nossos olhos voltados para a mídia, porque nós deixamos o nosso tempo completamente ocupado por redes sociais ou coisas do tipo, que esse não seja o motivo pelos quais os nossos planos não se concretizem. Mas se eles não chegarem a se concretizar, que nós possamos entender que foi uma resposta do Senhor, né? Que o Senhor não quis assim. Mas nós não podemos nos colocar nessa posição, né? De eu não vou planejar, eu não vou pensar o que fazer, porque o Senhor está no controle, né? Nós temos a nossa responsabilidade, precisamos aprender a administrar bem o nosso tempo, justamente porque existe essa disputa da nossa atenção, né? Como eu falei anteriormente. Então, a televisão está disputando a nossa atenção, as mídias sociais estão disputando a nossa atenção. Se nós não nos planejarmos, se nós não aprendermos a administrar bem o nosso tempo, a viver bem os nossos dias, nós seremos tomados e levados a essa atenção midiática. E é interessante, tem um dado, que tem uma fala do criador da Netflix, deixa eu ver se eu acho aqui para ler para você. Pode falar. Não, enquanto você vai procurando, eu queria comentar que parece até uma contradição, né? Mas a gente perde o controle de administrar bem a vida, não o controle das coisas, que todo o controle está na mão de Deus. Parece uma contradição, mas não é, né? A gente acaba perdendo, quando você perde o controle, você é levado por qualquer vento, né? Não é? Muito interessante. Com certeza. E é por isso que a gente precisa aprender, né, a treinar o nosso olhar, nos questionarmos por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, como eu tenho gastado meu tempo, como eu tenho administrado a minha vida, né? A gente precisa aprender a nos questionar sobre essas coisas. E aí o presidente do Netflix, né, falou assim que o sono é o seu principal concorrente. O que ele quer dizer com essa frase, né? De que quando ele consegue nos deixar acordados até tarde, quando ele consegue prender o nosso olhar sem que a gente cochile, sem que a gente durma, mas que a gente fique ali antenado num filme e depois pule para o outro filme ou série, vai para o outro episódio, etc. Quando ele consegue vencer o sono, ele está vencendo o seu principal concorrente, né? Então, ele diz que o principal concorrente dele não é as outras plataformas de vídeo, né? Não é a Disney, não é a Amazon, não é nada mais a não ser o nosso sono. E nós nos vemos muitas vezes presos nisso. Existem várias coisas da nossa era que nos deixam cada vez mais presos, né? Por exemplo, a reprodução automática, né? Nós começamos a assistir um vídeo e daqui a pouco o outro vídeo já começa, a gente nem percebeu, já está vendo outro vídeo. E a gente entra nesse ciclo, né? E várias outras coisas também, as sugestões que a Netflix nos faz, né? Toda vez ela muda a capa de um filme ali, é o mesmo filme, mas com uma capa diferente para te chamar mais atenção. Essas capas, elas também são colocadas diante de nós de acordo com as coisas que a gente consome, ou seja, se eu consumo filmes mais de terror, suspense, até a capa de um filme de comédia vai ser personalizada para mim, para que eu, com cores mais escuras, para que isso chame mais a minha atenção, eu clique e assista. Então é tudo muito pensado, tudo muito orquestrado, e se nós não estivermos atentos a isso, por isso que essa conversa de hoje não é só para jovem, não é só para adolescente, não é só para as novas gerações. Pelo contrário, esse é um assunto que precisa ser pensado e debatido como igreja, né, para todas as faixas etárias. Ou a gente domina as redes sociais, ou a gente entende o universo que a gente está inserido, ou nós seremos dominados por ele, ou nós seremos como uma massa de modelar, né, sendo
utilizada ali, modelada da forma que a mídia, da forma que a nossa geração quer que a gente seja. Eles colocam a gente dentro de uma caixa e se nós não formos espertos o suficiente, não tivermos o nosso olhar treinado para isso, nós sairemos na forma que eles planejaram que nós estivéssemos. É verdade. E você falou da velocidade ali das quais são produzidas os vídeos, né? Eu lembrei de um programa que a gente fez outro dia que eu não lembro quem foi, eu lembro que me marcou essa frase, que diz que essa velocidade com a qual as pessoas, os jovens, têm passado os vídeos hoje, tem levado eles a uma superficialidade de conteúdo, de informações, de impaciência. Você vê como isso resulta tantas outras coisas, né? Essa superficialidade, inclusive na vida espiritual, né, Marcos? Aí eu vou fazer um adendo rápido também, que essa velocidade com que a gente passa os vídeos é a velocidade que a mídia está acompanhando. Por exemplo, você passa no metrô num dia, é um corredor de, sei lá, 10 metros que você anda e tem assim as artes por todas. Você entra num universo de um filme da Netflix, por exemplo, né? Você entra lá, você vê todos os personagens, você entra no universo. Enquanto você caminha aqueles 10 metros do túnel do metrô, tá lá. No outro dia você vai pegar o metrô de novo, aquilo mudou tudo. Já tem outro universo que você entra lá. Então, assim, a velocidade não é mais só e como isso nos leva à superficialidade, né? Assim, sem contar o mundo que você é inserido, como é atrativo, né? Na questão das imagens, do audiovisual atrativo, como você comentou no começo, né? Só queria fazer esse adendo aí. Há quem diga que a nossa atenção precisa ser chamada a cada 9 segundos. Imagine. E esse tempo diminui a cada ano, né? Por quê? Porque nós estamos cada vez mais acostumados a dispersarmos a atenção. É por isso que a televisão o tempo inteiro está mostrando novas imagens. A gente, por exemplo, tem um momento que eu estou aqui de tela cheia, depois a gente divide nós dois, daqui a pouco a gente vai botar uma imagem aqui para chamar a sua atenção no meio da nossa conversa, e a gente vai fazendo isso o tempo inteiro, esse dinamismo, justamente para não deixar aquela coisa monótona, parada, porque nós precisamos chamar a sua atenção que está nos assistindo. E toda a televisão faz isso de uma forma muito, muito maior, né, com muito mais ângulos, muito mais aparatos técnicos, enfim, nós precisamos estar o tempo inteiro sendo chamados a atenção. E é essa a guerra que nós vivemos, a guerra dos espetáculos, a guerra da atenção. Se existe algo hoje que é tido como uma moeda valiosa, é a atenção do ser humano. Antes, um outdoor era o que chamava a nossa atenção. Hoje a gente quase não vê outdoor na rua, né? Mas era o grande ponto de atenção, era um outdoor que ficava ali fixo no meio da estrada, gigantesco. Existem ainda, é frequente, mas para você perceber como os tempos mudaram, né? Hoje um outdoor só não é suficiente. Hoje eles foram substituídos por grandes painéis de LED que não exibem mais uma propaganda, mas exibem diversas propagandas. Então, quando você está num sinal, você não vê apenas uma propaganda ali fixa, parada. Pelo contrário, você vê diversas propagandas como um slide, né? E essas propagandas, elas nem sempre são fixas, às vezes elas são propagandas em movimento, e tudo isso para chamar cada vez mais a nossa atenção. Essa é a era que nós estamos inseridos, esse é o mundo que nós vivemos, uma guerra de espetáculos, luzes que tentam chamar a nossa atenção, que tentam roubar a nossa atenção, e quando nós perdemos o nosso foco, perdemos a nossa atenção, nos distraímos, nós nos afastamos de Cristo, porque a Bíblia, ela não vem com um letreiro, não vem com uma luz piscando, não vem com um jogo de luzes para chamar a atenção para ela. A Bíblia é simplesmente a Bíblia. Simplesmente, eu falo de forma técnica, né? Assim, ela é um livro, mas a preciosidade que nela há é o que nos atrai a ela, é o que nos chama a atenção, é o que nos leva até ela, né? O seu conteúdo é Jesus Cristo. E eu acho interessante falar sobre distrações, né? Tem um texto lá em Êxodo, deixa eu achar aqui, que ele diz assim, está acontecendo ali, o povo de Israel, né, está no Egito, está sendo cada vez mais judiado pelo faraó, e deixa eu só achar aqui um minutinho.
Claro, enquanto você vai E aí, achando. quando eu não vou achar aqui exatamente qual é o texto, mas eu vou explicar para vocês. E quando Boa. E quando Arão vai dizer para o faraó, olha, nós temos uma ordem de Deus, você precisa libertar o povo, o faraó diz assim, aumente a carga de trabalho desse povo, para que eles não ouçam as promessas de Deus. Vamos manter o povo distraído aqui no trabalho, no serviço, para que eles possam estar com a sua atenção voltada para coisas terrenas. E isso é muito interessante porque essa tática de Faraó de manter o povo ocupado, manter o povo distraído, manter os seus olhos em coisas temporais, em coisas terrenas, faz com que o povo não olhasse para a promessa de Deus de liberdade, para a promessa de Deus de que eles seriam não mais escravos, mas seriam um povo liberto. Então, essa técnica de distrair, de nos distrair ainda é usada até hoje. Quanto mais distraídos nós estivermos, quanto mais ocupados nós estivermos, quanto mais comprometido o nosso tempo estiver, seja com trabalho, seja com coisas de entretenimento, seja com mídia, seja com espetáculo, qual for, nós estaremos com o nosso tempo dividido, né, dizimado, nós estaremos mais distantes de ter uma vida de devocional, de tempo, de entrega para o nosso Senhor e mais ocupado com distrações que são tão fúteis, tão vãs, né? Exatamente. E você comentou uma coisa que me chamou a atenção, Marcos, que que a gente também faz isso aqui na TV, né? De trocar tela, de fazer o negócio. E aí eu fiquei pensando, eu lembrei, assim, do propósito que a gente sempre fala aqui, né? De preservar os valores cristãos, de atrair, e que a gente fala que se uma vida for alcançada, aí você vê como faz diferença, né? Quando a gente usa isso para a glória de Deus, para que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, que é algo que mudou a nossa vida, e que se a gente conseguir usar isso como instrumento, prender a atenção dela para ela chegar na palavra e ser liberta, porque a palavra diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, eu fiquei pensando nisso, assim, e como isso pode, aí que eu pedir para você comentar, como isso pode ser usado como exemplo na nossa vida pessoal e individual, de como a gente usa as mídias sociais, o que a gente está mostrando para as pessoas. E eu queria que você falasse um pouco desse posicionamento dos cristãos em relação às mídias, né? O que tem mostrado e o que isso significa, muitas vezes, o que a pessoa mostra ali. Eu costumo fazer muitas críticas às mídias, às redes sociais, no meu próprio Instagram, né? E mesmo assim, rapidinho, mesmo assim você não deixa de produzir um conteúdo, isso que eu acho fantástico, assim, quem te acompanha percebe que você não é careta, entendeu? Que ser crítico. Muito pelo contrário, as suas páginas têm profundidade. Só queria fazer esse adendo, desculpa, pode continuar. E é justamente esse o questionamento de algumas pessoas, né? Elas perguntam por que você critica tanto as redes sociais e está aqui, né? E aí eu respondo, a minha crítica às redes sociais não é que a gente deve se afastar dela, pelo contrário. Eu acho que como cristão nós temos a obrigação de estar presente ali, mas nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, nós precisamos estar ali de forma intencional. E quando nós não temos essa intenção de ser luz, de propagar o evangelho ali, de mostrar às pessoas uma vida com Cristo, se para isso que serve a rede social, se é para mostrar a sua vida e sua vida é Cristo, que seja isso que você mostre. Mas quando eu faço essa crítica é em relação a isso. Eu acho que o cristão precisa sim estar presente. Nós estamos em uma era jamais vista antes, né? Nunca na história do mundo uma geração pôde ter contato com a tecnologia de uma forma tão grande como a nossa, pôde ter a oportunidade de editar a realidade como a gente tem, e a gente utiliza isso de uma forma muito ruim. A gente pega recortes da nossa vida e coloca filtros, coloca maquiagens e transforma tudo isso em um grande espetáculo para chamar a atenção de homens, para agradar homens, para receber aplausos, receber elogios, receber likes. É para isso que a gente se move, se impulsiona, para a nossa própria glória, não para fazer o nome de Cristo conhecido, não para alcançar mais pessoas e falar para essas pessoas a respeito de Jesus. E depois que eu comecei a me questionar muito a respeito dessas coisas, eu estudei a respeito de temor de homens e vi o quanto eu era
era alguém assim, ainda sou assim. Todos nós, eu acho que Somos, né? somos, né? É. Nós nos questionamos demais a respeito do que os outros pensam de nós, do que os outros vão achar. O que é que vão achar se eu postar isso? O que é que vão pensar de mim se eu postar isso? É por isso que muitos de nós se calam nas redes sociais. É por isso que em determinados assuntos a gente prefere não tocar ou não se envolver. É por isso que as nossas postagens são tão fúteis, tão vazias, porque é o que o povo gosta, é o que o povo se agrada, né? O que traz para alguém, o que acrescenta na vida de alguém uma selfie no espelho, por exemplo. Sim, é uma crítica dura, mas se a gente parar para pensar, por que eu posto uma selfie no espelho da minha casa, mostrando meu celular, minha roupa e fazendo uma carinha bonita? Por quê? Que sentido isso faz? Não sou contra as selfies, tá? Pode ser que você poste uma selfie mostrando um parque, um momento de lazer com sua família, tudo bem, não há problema nisso. Mas nós precisamos ser intencionais naquilo que nós postamos. Sobre selfie, eu até fiz um story recentemente que traz um trecho desse livro que eu mostrei para vocês no começo, que é A Guerra dos Espetáculos. A gente tem essa imagem aí. O trecho tem. Tá Um aparecendo? stories. Vamos ver se eles conseguem pôr. É do Kindle, né? Que tem um trecho sublinhado, um texto, é isso? Esse Boa. aí, ó. A geração do selfie, né? Isso. Não tô conseguindo ler daqui, Lídia. Você consegue ler? Essa Vamos frase ver que tá aqui, grifada? peraí, que eu vou conseguir ler aqui. Me dá um segundo que eu já achei desse jeito. Quem sabe fazer ao vivo, já dizia um velho conhecido, né? Pois é. Cada selfie é a encenação de um indivíduo, tal como ele espera ser visto pelos outros. Como pedaços de massa de modelar, buscamos esculpir uma identidade que será celebrada pelos outros. Quer que eu repita ou ficou claro? Vou repetir. Pode repetir. Cada selfie é uma encenação de um indivíduo, tal como ele espera ser visto pelos outros. Como pedaços de massa de modelar, buscamos esculpir uma identidade que será celebrada pelos outros. Nós querendo sermos deuses, né? Exatamente, essa tensão que a gente tem de agradar outros, né? E aí, isso me levou a um estudo sobre temor de homens. Eu vou indicar mais um livro, saio indicando livro o tempo todo. Esse livro que é é esse aqui, ó. Temor de homens, priorizando o Senhor. E quando a gente para pensar, por que a gente posta o que a gente posta? Ou por que a gente deixa de postar o que a gente deixa de postar? Porque a gente quer agradar as outras pessoas, né? A gente está, na verdade, preocupado no que vão achar de nós. E quando fazemos isso, nós nos intimidamos, nos acovardamos, né? Nós precisamos aprender que o que nós fazemos precisa gerar algum resultado, senão vai ser só um vento, vai passar. Né? Mas se aquilo que a gente faz, ele é intencional, ele tem um propósito, tem um destino, eu não posto uma coisa só para postar, mas eu posto uma coisa para apontar para algo, que esse algo seja Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que encher sua rede social de versículos, aquelas frases do Facebook, né, cheia de glitter, não é isso, gente. O que eu estou te dizendo é que em meio à sua vida, sua rotina, se você compartilha, tem esse costume de compartilhar o seu cotidiano, seu dia a dia, que você possa, através dessas postagens, apontar, mostrar o que dá sentido aos seus dias, o que dá sentido, o que te faz levantar da cama de manhã, o que te faz preparar um almoço e você publicou, o que faz com que você tenha alegria em sair com sua família e publicar uma foto no parque. Por quê? O que está por trás de tudo isso? Que isso também possa ser mostrado, né? Que isso possa ficar nítido para quem acompanha as suas redes sociais, para quem te segue. E o propósito de tudo isso é o Senhor Jesus, é Ele que dá sentido a dias comuns, né? É verdade. E você vê que isso todas as pessoas gostam quando é um conteúdo edificante, de edificar, né? Eu estava até querendo procurar aqui o significado de edificar para ver no dicionário. Aqui, ó, edificar.
significado no dicionário que diz, levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Você vê que edificar a vida de alguém é você ajudar a levantar a vida de uma pessoa, fazer sentido tudo isso que você falou, né? E como muitas vezes a gente tem deixado isso de lado, né, Marcos? Sim. E aí a nossa vida se torna uma vida sem propósito, né? Eu também comentei nas redes sociais recentemente sobre como o ano de 2021 fez com que 2020, essa pandemia, enfim, fez com que muitas pessoas perdessem o brilho no olhar, perdessem a vontade de viver, perdessem a vontade de conquistar, de botar os seus projetos em ação, né? Tirar do papel suas ideias, seus projetos, seus planos, voltar a sonhar, voltar a acreditar, voltar a viver uma vida colorida, porque nós não fomos criados para viver uma vida preto e branco, né? O Senhor é um Deus extremamente criativo, extremamente dinâmico, e quando o crente vive uma vida triste, uma vida desesperançosa, ele não está apontando para aquele que é a razão da nossa esperança, que é Jesus. Então a nossa vida precisa ser uma vida feliz, uma vida cheia de projetos, planos, esperanças, sempre lembrando que o Senhor é o responsável, né, por executar e realizar esses planos e esses projetos. É isso. Muito bom. E sabe o que eu queria te perguntar? Se isso, eu já sei mais ou menos o que é, mas se isso que a gente comentou de uma vida com propósito, ela é influenciada ou tem a ver, ou qual a ligação, se tiver alguma ligação, com a palavra metaverso. O que é essa palavra, para quem não ouviu falar ainda? O que está acontecendo? Tem alguma ligação com o que a gente falou? Explica pra gente, que você está super por dentro aí, sempre de tudo. Olha, a ligação é que o mundo está avançando cada vez mais e está trabalhando com um propósito, que é esse propósito que a gente tem debatido aqui, né? Que é o propósito de reter a nossa atenção, o bem mais precioso que nós temos, que é o tempo. E cada vez mais as coisas estão evoluindo e crescendo em relação a isso, né? E aí a igreja muitas vezes tapa os seus olhos para o que está acontecendo à nossa volta. O nosso tema aqui, né, o cristão na era da mídia. Nós estamos vivendo uma era que é uma era diferente de tudo o que a gente já viveu. E essas coisas acontecem de uma forma muito, muito intencional, né? E aí o metaverso é um dos últimos acontecimentos aí, né, que o Facebook anunciou que está criando, está montando, e eu acho importante a gente falar a respeito de coisas como essa, porque a igreja é sempre muito atrasada em relação à tecnologia. A gente não para pensar o que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo, o que as pessoas estão criando aqui. E aí o Mark Zuckerberg anunciou, né, essa mudança do Facebook, do grupo Facebook para o grupo Meta, e um dos seus grandes projetos é criar o metaverso, que é uma realidade virtual. E por que a gente deveria se preocupar com coisas assim? Porque o cristão ainda não entendeu como ele pode absorver a tecnologia para o bem. Eu não acho que o metaverso é algo que a gente deve se afastar, deve estar longe. Pelo contrário, eu acho que é algo que a gente deve aprender a questionar de hoje. Ainda nem existe, ainda está sendo criado, ainda está sendo elaborado. Mas enquanto a igreja não parar para entender a que passos está andando a tecnologia, ela não vai acompanhar a tecnologia, ela não vai saber estar inserida culturalmente nesse mundo. Quando a igreja está começando a entender mídias sociais, está começando a entender a importância de uso dessas ferramentas, de Instagram e etc., o mundo já está falando de metaverso. Então a gente já está muito mais adiantado, anos-luz à frente, do que a igreja está acostumada a falar, a debater e a interagir, né? Então os nossos jovens daqui a alguns anos vão estar incluídos nesse metaverso, que, como eu falei, é essa realidade virtual, né, que vai trazer coisas boas, mas também vai trazer coisas perigosas para a nossa geração, que não sabe lidar bem com tecnologia, não sabe ter esse olhar crítico que a gente tanto está falando na live de hoje, né? E precisa desenvolver esse tipo de coisa.
Exatamente. Ô Marcos, e para você estar falando isso também de acompanhar, é porque, né, a gente sabe que você é bem crítico, como a gente já comentou aqui, é porque realmente faz um grande diferencial. Aí você estava falando aqui, sabe o que eu estava pensando? A gente prega e leva as escrituras do livro mais antigo do mundo, um dos primeiros livros impressos na história do mundo, né? E a igreja talvez se acostumou a lidar com essa antiguidade, meio que parar nessa, mas aí vem a pergunta. Ao mesmo tempo, é o livro mais atual da história de todos os tempos, né? Você acha Sim. que esse atraso nosso reflete um pouco da vida espiritual da igreja, da falta do avivamento, do acompanhamento daquilo que Deus tem feito, que está até escrito no livro mais atual do mundo, que é a Bíblia, os dias de hoje? Talvez uma falta de postura cristã, uma falta de viver o cristianismo de verdade, assim, sério, como a gente gostaria de ser, na verdade, que nem a gente é muitas vezes. Você acha que tem a ver? Acho que sim, e eu não sei em que ponto da história se deu esse atraso, porque, como você citou, a impressão da Bíblia, né, como um livro público que pudesse ser distribuído em diversos exemplares, a criação da imprensa, tudo isso a igreja esteve muito antenada, né? Na época da Reforma, era uma grande tecnologia ter vários livros impressos, né? A imprensa foi uma grande tecnologia, uma tecnologia de ponta, e a igreja fez uso disso e colocou a Bíblia na mão da população. Então estava antenada à tecnologia da sua época. Eu não sei no percurso onde é que a gente se perdeu para ficar tão atrasado quanto a tecnologia, né? Acho que mitos se criaram aí, endemonizando algumas coisas, dizendo que a igreja deveria se divorciar da tecnologia ou das mídias e etc. Mas isso é uma grande falácia. Sempre foi assim, a igreja sempre esteve presente, sempre soube, com muita sabedoria, fazer uso dos recursos do seu tempo, e precisamos continuar assim. Mas precisamos fazer isso sempre com esse olhar crítico, sempre sabendo onde a gente está pisando, para onde a gente está indo. Porque, como eu falei no começo, ou a gente domina, ou a gente entende o que está acontecendo na nossa era, nessa era da mídia, ou a gente vai ser dominado por ela, ou a gente vai ser massinha de modelar. Então a gente precisa aprender a debater, precisa aprender a questionar, precisa aprender a estar presente na nossa era, na nossa geração, entendendo a tecnologia que está chegando para nós, e fazer isso, o uso disso de maneira correta. E isso influencia diretamente a nossa forma de evangelizar, por exemplo, a nossa vida espiritual, como você falou, né? Porque o que antes fazia sentido, hoje talvez não faça tanto. Eu uso muito o exemplo do evangelismo, né? Antes a gente entregava aqueles folhetos, ainda entrega os folhetos na praça, né? A gente vai numa cidade, vai numa praça, entrega esses folhetos, etc. Mas será que a gente está pensando se esse é de fato a forma mais eficaz nos nossos dias de alcançar alguém? Porque você vai numa praça, antigamente estava todo mundo olhando para o céu, né? Conversando e tal. E então fazia sentido você entregar um folheto, porque a atenção daquela pessoa não estava em lugar nenhum. Sim. Hoje, se você for numa praça de uma cidade, o olhar daquelas pessoas está sempre para baixo. Elas estão olhando para o seu celular. Então, será que não faz sentido a gente gerar um conteúdo para onde os olhares, para onde a atenção está voltada? Será que não faz sentido a gente modernizar a nossa forma de propagar? Lembrando que o conteúdo dessa mensagem, ele nunca será alterado. Ele sempre será o mesmo, que é as Escrituras Sagradas. Agora, a forma como isso vai ser falado, vai ser dito, vai ser levado, ela precisa estar antenada, né? Precisa estar sendo modernizada, precisa estar fazendo uso do que o nosso tempo, a nossa geração nos proporciona e nos disponibiliza. É verdade. E, Marcos, tem uma coisa que eu sempre lembro, que é que o Einstein falou, né? Que o dia em que a tecnologia irá superar a nossa interação humana, tornando a população numa geração de idiotas. Einstein falou isso, né? E sempre vem à tona isso, é muito comentado. E como a gente pode mostrar que o cristão, né? Tipo, que isso não precisa ser uma realidade, a gente não precisa ser idiotas, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: percebi que preciso estar mais atento, ter mais filtro nas redes sociais, estar mais atento também, porque para eu ter filtro, eu preciso ter referências, né? Se eu não estou estudando a Bíblia, eu não vou ter referência, não vou conseguir filtrar. É tudo
como é que fala? Reação em cadeia, né? E aí eu queria te perguntar, percebi, identifiquei que eu preciso melhorar tudo isso. Quais as dicas que você dá? Tanto, né, espiritual quanto na mídia. Tá. Essa frase que você... Tem um avião passando bem agora aqui. Essa frase que você falou do Einstein me lembrou uma outra frase desse livro do Tony Heinck, né? Que ele fala assim, que a Guerra dos Espécies, ele diz que nada é exigido de nós nessa era, nessa mídia, nesse mundo que a gente vive. Nada é exigido de nós. Basta vegetar. Ou seja, você não precisa fazer nada para cair nessas armadilhas que estão sendo postas e colocadas à nossa frente. Basta você vegetar. Basta você ficar deitado na sua cama com o celular na mão, passando um feed o dia inteiro. Basta você fazer isso, você já tem tudo o que eles precisam, que é a sua atenção, o seu tempo e viver assim nessa inércia. É tudo que eles querem. Posso fazer uma observação rapidinho? É que eu lembrei de uma cena do The Chosen, você sabe que eu amo The Chosen, né? Que eu tava assistindo, e Jesus fala assim pro cara que não quer seguir ele, é pai do Tomé, e ele não quer seguir Jesus. E aí ele fala assim, aí ele achou estranho porque Jesus não ficou na dele, assim. Aí Jesus falou para ele o seguinte: eu não costumo cobrar forte, cobrar muito daqueles que não me seguem. Então, assim, quando a gente não está aí seguindo ou não quer uma intencionalidade com Jesus, eu acho que a gente fica nessa inércia aí mesmo, nesse marasmo que você falou, né? Me lembrei dessa frase do The Chosen. Desculpa, pode continuar. E isso tem tudo a ver com a vida espiritual, né? Essa inércia. Se você não quer crescer espiritualmente, se você não quer ser um discípulo de Jesus, você não precisa fazer nada. Exatamente. E não tem esforço. Nada. Porque o reino de céus é tomado por esforço, né? Exato. Vou deixar Agora, você falar, se você prometo. quer ser um cristão verdadeiro, se você quer ser um discípulo, aí isso exige de você uma atitude. Exige de você essa ação. Exige que você se levante da sua cama, pegue sua Bíblia, estude. E muita gente quer conhecer a Bíblia, muita gente quer aprender a respeito de Jesus sem o esforço, sem pagar o preço. Mas não tem como. Você precisa dedicar tempo, você precisa dedicar esforço em conhecer as Escrituras, em conhecer o Senhor Jesus, parar de ser aquele crente que só toma leite, né? Só ouve pregação de domingo e é isso que é tudo que você sabe, é tudo que te alimenta, que você possa ir mais fundo e busque conhecimento da palavra de Deus, mas isso vai exigir uma ação de você, né? E para finalizar, eu quero falar a respeito dessa questão, né, de que o nosso ano novo, ele não pode ser ofuscado pelos espetáculos, pelos fogos, pela mídia, pela televisão e etc, né? Mas se a gente de fato quer ter um ano novo, quer ir mais fundo com Jesus, quer ser mais intencional nas nossas mídias sociais, se a gente quer aprender a ter esse filtro que a gente tanto falou aqui, né? A ter essa cosmovisão muito preparada, a gente precisa dessa ação, precisa dar esse passo, precisa se mover. A gente não pode vegetar, a gente não pode simplesmente aceitar tudo que tem sido proporcionado para nós, oferecido a nós. A gente precisa de uma ação. Então eu te convido, você que está acompanhando esse programa, a ser crítico a respeito de tudo que te cerca. Por que eu posto o que eu posto? Por que eu deixo de postar o que eu deixo de postar? Por que essa propaganda está aqui na minha cara? Será que ela quer me ensinar alguma coisa? O que ela está me ensinando tem a ver com o Evangelho de Jesus ou não tem? Ou a gente aprende a viver nesse mundo, ou a gente aprende a pisar nesses lugares, ou a gente vai se frustrar muito, ou a gente vai ser um cristão muito limitado, né? E talvez a nossa falta de oração, a nossa falta de meditação, de vida devocional não seja a culpa da mídia, seja a culpa do nosso próprio coração, que é preguiçoso, o nosso coração que é procrastinador, seja a culpa nossa mesmo. A gente não pode terceirizar essas coisas. Esse mundo que nós estamos inseridos, ele contribui para isso, mas ele não é o grande culpado disso. O grande culpado somos nós mesmos, é o pecado que habita em mim. E eu preciso travar uma luta contra o pecado. Eu preciso entender que várias coisas ao meu redor
estão me impulsionando para longe do Senhor Jesus. Mas eu preciso lutar com elas, mas a principal luta que eu preciso ter é contra o meu próprio pecado, as minhas próprias vontades e o meu coração, que é desesperadamente corrupto, né? Então que nós possamos ter essa meditação aí. Estamos chegando nos últimos dias do nosso ano, que isso possa refletir, que isso possa ser uma reflexão que nos leve a mudar os nossos hábitos, mudar a nossa atitude. Não espere dia 1º de janeiro para fazer isso, né? Comece hoje. É verdade. E cabe uma avaliação daquele versículo que diz: se os nossos olhos estiverem só nessa terra, né, malditos, eu não sei se é malditos a palavra que fala, né, mas os Seremos olhos os mais miseráveis dos homens. Miseráveis, exatamente. E Spurgeon falou que se houvesse alguma tristeza no céu, eu lembro que ele comentou, eu li, né, que ele falou assim, que essa tristeza seria um arrependimento de não ter orado mais, de não ter buscado mais Deus aqui na terra mesmo, se houvesse tristeza no céu, né? Mas coisa linda. Ô Marcos, aqui a Heloísa perguntou qual o nome desse irmão. Heloísa, é o Marcos Melo, ele é nosso seminarista, futuro pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e ele é nosso diretor aqui da TV, diretor de produção. Ele começou desde do comecinho lá da rádio, quando surgiu, quando a gente colava caixinhas de ovos aqui, desde o começo, né, tá aqui com a gente, e é uma bênção, é uma das pessoas, Marcos, não é porque você tá aqui, você sabe que eu falo disso nas suas costas também, né, mas é uma das pessoas que eu agradeço a Deus por ter na minha vida, por me aproximar de Cristo. E eu vou te falar, esse ano tá terminando, tá começando um ano novo, presta atenção nas pessoas que você tem andado. Não digo que não é para dar atenção e dar amor e levar a palavra a todos, mas com quem você tem escolhido, né, Marcos? Porque isso faz toda a diferença. Marcos é uma pessoa que me edifica muitas pessoas por causa desse temor de Cristo e dessa fidelidade. Enfim, estou falando bastante, mas você pense também, você nisso. sabe como essa amizade é recíproca, como você também me abençoa, né? Demais. E Não, é o que Deus, você cara. falou me lembrou... Apesar de nós, né? Fala. Sim, apesar de nós, completamente. E o que você me falou me lembrou de uma frase que diz: não ande só. Essa frase está escrita na minha Bíblia, assim, na capa. Não ande só. A vida cristã não é uma vida de solidão, não é para você andar sozinho. Mas saiba com quem andar. Ou seja, escolha bem os seus amigos. Saiba com quem você está caminhando. Porque as pessoas que nós andamos, as pessoas que nós escolhemos, família não escolhe, né? Mas amigo a gente escolhe. Então, os amigos que você escolher, passar tempo junto, as coisas que você escolher consumir no seu Instagram, as pessoas que você segue no Instagram, no Netflix, enfim, o que você assiste, tudo isso te molda para alguma coisa. Ou vai te moldar para ser mais parecido com Jesus, ou vai te moldar para ser menos parecido com ele. Então, que você reflita até nessas pequenas coisas. Quem eu estou seguindo? O que eu estou consumindo? Essas coisas são importantes. Graças a Deus, que palavra, que programa, amigo. Ai, falei amigo, né? Mas é desse jeito mesmo, irmão, é desse jeito. E a internet nos dá isso. Ele nos aproxima de uma forma que a gente sente tão próximo da pessoa que a gente sente, né? Esse amor de Cristo que nos uniu. E esse amor de Cristo é tão intransponível, é isso? Tá certo? Sim. Que passa tudo, que você é irmão de uma pessoa que está lá em Roma, talvez, assistindo e pode chamar de irmão, né? Que coisa linda. Ô Marcos, quem quiser te seguir, quem quiser conhecer mais seu conteúdo, fala pra gente as suas redes sociais, como você está no Instagram, para quem quiser acompanhar mais aí os seus posts, seu conteúdo edificante, que a gente gosta muito. Amém. É Marcos Melo e no lugar do O é um 0. Então, Marcos Melo com 0 no final. E um L só, né? Um L só. Isso. E Marcos com O, né? Com O, exato. Legal. E é muito legal o Instagram quando usado da maneira correta, justamente por isso, né? Eu tenho amigos preciosos nessa rede social. Um deles eu conheci lá dentro e acabou se casando com minha amiga, que é o Paulo, né? Eu até publiquei um dia desse. Se você não acredita em amizades no aniversário dele, né? Em amizades em redes sociais, nós vamos te provar o contrário, porque a amizade começou no Instagram, ele no Rio de Janeiro, eu aqui em São Paulo, a gente ficou amigo, e todas as nossas conversas
são sempre nos aproximando de Cristo, são sempre trabalhando, forjando o nosso caráter. Então, se você utilizar as redes sociais para seguir as pessoas certas, para fazer amizade com as pessoas certas, você tem muito o que crescer, o que aprender, o que ser edificado lá. É verdade. E você apresentou meu marido e eu paguei minha língua porque eu tinha muito temor de conhecer alguém por causa dessas coisas, né? Mas você vê quando é usado, bem como você falou, eu nem vou falar mais para não estragar, mas que presente, quase chorei aqui de lembrar, passou um filme na minha cabeça, né, da história e como pode ser usado, sim. Amigo, diretor, irmão, né, padrinho, uma mensagem final para quem está assistindo, quem vai assistir, por favor, e muito obrigado, te agradecendo. Agradecendo a Deus por ser essa pessoa que edifica, e é um prazer compartilhar com mais pessoas aquilo que Deus faz através de você, apesar de mim, apesar de nós. Uma mensagem final, e muito obrigada, viu, por estar aqui nesse dia 30 de dezembro de 2021. Fala aí pra gente. Amém, eu que agradeço, e eu quero dizer para vocês que acompanharam esse bate-papo que vocês vivam uma vida intencional. A nossa vida é muito curta, é muito passageira. Nós tivemos muitas perdas esse ano de 2021, algumas ganharam a atenção da grande mídia, né? Mas todas elas, sejam as que não foram parar na mídia, sejam aquelas que foram próximas a nós, todas elas nos levaram a refletir sobre uma coisa: a vida é um sopro, a vida é passageira, é curta demais, e que você não gaste a sua vida vegetando, preso em mídia social, em rede social, consumindo lixo. Que você possa utilizar as ferramentas do seu tempo para a honra, para a glória de Deus, para o seu crescimento espiritual, para aprender coisas boas, para aprender coisas que te aproximam de Cristo. Então siga as pessoas certas, use o seu tempo de uma forma sábia, viva os seus dias de maneira digna do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, muito obrigado por acompanhar esse bate-papo, e que 2022 seja um ano de muito crescimento espiritual para todos nós. Amém, amém, amém. De longe, um grande abraço. E obrigada mais uma vez. E até a próxima, né? Aqui juntos, ou enfim, né? Obrigada, Marcos. Amém, amém, amém. Valeu. Que programa edificante. Obrigada, que Deus te abençoe. Feliz Natal aí para sua família também, para Sara e para toda a sua família, Marcela, Carol, né? A dona Nalva lá de Aracaju. A Marcela estava aqui acompanhando a gente. Família abençoada. Eu sinto como se fosse minha família, assim. A internet é isso, gente. Daqui a pouco você está todo aqui também sentindo esse amor, né? Marcos, obrigada. Beijo, querido, e Deus te abençoe. Beijo. Fica com Deus. Ai, gente, é muito bom, né? Olha só, eu quero aproveitar e ler rapidinho aqui os comentários, né, de você que está aí do outro lado, é ao vivo, sim. O Ricardo Reis está sempre com a gente, está aqui, ó, graça e paz aqui com vocês na IPPTV Araçatuba, interior de São Paulo. Um abraço, Ricardo. A Débora Dickel, bom dia, botou uma carinha de sol, coração. Marli tá lá falando de Suzano, São Paulo. A Wanda Almeida, Wanda querida, tá sempre com a gente, ó. Bom dia, Lídia, graça e paz. Deu uma trégua a chuva por aqui na Bahia, né? Ô, Wanda, que terra, Wanda. Agora eu sei porque você é tão querida. Eu falo com a Wanda pelo Instagram, gente. Eu converso com a Wanda direto e a gente se conheceu aqui pela IPPTV, pela internet, e já viramos amigas. Mas hoje está nublado, a chuva deu uma trégua. Wanda, eu quero ir pra Bahia, Wanda. A Marlita aqui, bom dia, querida, também. O Laércio Rodrigues da Silva, da Várzea Paulista, São Paulo. A Wanda falou que ama esse vídeo. Ela falou antes do reverendo Alberto, né, que compartilhou conosco no curso de aconselhamento. A Wanda participa das nossas tarefas aqui da igreja, fez curso de aconselhamento, conhece todos os programas. Ela é uma benção, é da família já, assim, de casa, sabe? Como você é também, mas ela participa bastante, é muito gostoso. Não é só para crianças, é para adultos também. Deus seja louvado. Graças a Deus, Wanda. A Márcia falou bom dia a todos, especialmente ao povo baiano. Olha a Bahia em peso, coisa boa, Márcia. Lúlio, que Deus lhe dê força e saída nessa situação tão difícil. É verdade, Márcia, é verdade, é verdade. Nossa Bahia querida, meu Deus do céu, nem fala.
Ó, a Maria Lúcia falou que Deus vem abrir os nossos olhos, mentes e corações nesses tempos tecnológicos, né? A Wanda falou aqui que Deus está no controle, falou para Márcia, né? Que falou sobre a Bahia. O Edson também comentou sobre os outdoors. A Marcela Mello falou que Deus nos ajude a trazer à memória o que nos dá esperança. A Marcela é irmã do Marcos, que eu falei aqui. Que voltamos a sonhar, planejar, amém. E a Lucilene também falou, a Gisele está lá de Macapá, Amapá, Brasil. Tem bastante pessoas. A Marcela falou muito boa essa reflexão, também gostei. Marcela é linda, irmã do Marcos, que estava aqui falando com a gente. Uma bênção essa família. Enfim, muitas pessoas participando. Maria do Carmo falou que também está muito grata a Deus por essa mensagem, pela vida do Marcos. Feliz ano novo. Você, Lídia, abençoe ricamente vocês. Amém, meu amor, a nós todos. Está acabando o ano. Vamos ficar firme aí ano que vem, né? Vamos ficar, quem sabe, desejar um avivamento, né? E a Isva falou que está assistindo. Que Deus abençoe aí. Um abraço, Isva. Beijo, Isva. A Dominga falou que bom que as chuvas na Bahia deram uma trégua. Estava pedindo para Deus fechar as comportas do céu. Olha que bênção. A gente ora, parar um pouquinho e orar, né? É muito gostoso, gente, porque a gente sente todas as nossas orações são ouvidas, né? E a gente sabe que nem o pastor Arival já falou, a gente fez uma série de programas sobre as promessas de Deus e a resposta na Bíblia, a resposta para todas as angústias, todos os nossos pedidos, sempre tem uma resposta na Bíblia, né? Muito gostoso isso. E falando em programas que a gente fez, eu quero falar para você que está assistindo que nós preparamos amanhã um programa de retrospectiva 2021. E eu quero te convidar para botar o relógio a despertar amanhã, 10 horas da manhã, para assistir esse programa, porque vai valer muito a pena. A gente fez uma viagem por 2021, voltamos no tempo, né, com os arquivos, né, é a única forma de voltar no tempo, e separamos algumas mensagens que falaram muito aos nossos corações. Eu lembrei dessas promessas que foram umas que falaram, né, muito. Tem muito programa, gente, cada programa aqui fala muito ao meu coração. E eu fico feliz de compartilhar com você. Mas amanhã a gente preparou esse programa. Eu quero te convidar. Mas peraí que não acabou ainda. Tem o nosso ponto de vista de hoje. Mas, lembra aí de assistir amanhã o Manhã EPP. Tem o nosso ponto de vista de hoje, que vai falar, é da Wilnara, que vai falar sobre... Olha só, a Wilnara sempre traz dica pra gente sobre... qualidade de vida, saúde. Ela vai falar 6 pontos importantes para a nossa saúde hoje. Então, vamos lá, rapidinho, ao nosso ponto de vista. Fica aí que tem mais coisas, tá bom? Espera aí, que daqui a pouco a gente volta. Assiste aí comigo. Oi, gente! Hoje eu vou te dar 6 dicas de como dormir bem. Dica número 1, faça exercícios físicos. Por quê? Porque o exercício físico, ele libera o hormônio, que é a endorfina, que é o hormônio do bem-estar. E esse hormônio ajuda o seu corpo a relaxar, a evitar o estresse, o que te ajuda a ter uma boa noite de sono. Dica número 2, evite o uso de celular, televisão ou outros acessórios, como tablet, 1 hora antes de dormir, porque assim ajuda também você a ter uma boa noite de sono. 3, não coma 2 horas antes de você dormir. Porque assim o seu corpo ele não vai ficar muito cansado, seu metabolismo, para ficar quebrando as moléculas de carboidrato, de gordura, por exemplo. É importante você consumir alimentos leves antes de dormir. E assim você consegue ter uma boa noite de sono tranquila. E acordar no dia seguinte mais disposta. Ou disposto. Dica número 4. Defina um horário para dormir. E lembre de sempre ter de 6 a 8 horas de sono. É necessário sim para o nosso corpo poder descansar e o cérebro poder armazenar todas as informações que você teve ao longo do dia. Tem pessoas que conseguem dormir 4, 5 horas, mas lembra, o recomendado pela OMS é de 6 a 8 horas. Dica número 5, durma com quarto escuro. Por quê? Porque tem um hormônio que se chama melatonina. Esse hormônio, ele é sensível à claridade, até mesmo efeitos sonoros. Então, para você ter uma boa noite de sono, e esse hormônio, que ele é antioxidante, poder atuar. Então, evita
E motivo número 6, desacelere os pensamentos. Leia a Bíblia, faça uma oração, converse com Deus, converse com Ele tudo aquilo que você está sentindo de angústia, de preocupação e relaxe, deixa que Ele cuide de você, tá? E também, se você quiser, pode tomar um chá, um banho quente, um leite quente para te ajudar a ter uma boa noite de sono. Espero ter te ajudado com essas dicas. Até mais! Muito bom, Ilnara, sempre trazendo informação para a gente, né? Eu quero falar para você que tem uma novidade aqui para você que quer presentear alguém, que quer fazer diferença em 2020, como o Marcos e nós falamos, né? É sobre a Fé dos Eleitos, combo, é um combo de 2 revistas, né? A Confissão de Fé, ela foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja unir os cristãos numa mesma fé. Onde no mundo caído, como a gente falou aqui, né, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão reunidos na Confissão de Fé, né? E esse combo, a Confissão de Fé, a Fé dos Eleitos, é um material composto por essas 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster, usando o método de estudo indutivo. E o propósito é que você constate, confira as doutrinas a partir da Bíblia. Você usa isso aqui para conferir as doutrinas a partir da Bíblia, né? Seguindo o texto da Confissão de Fé. E essas 2 revistas, né, a Fé dos Eleitos 1 e a Fé dos Eleitos 2, elas podem ser usadas tanto para o estudo individual quanto para o estudo em grupos. E essas 2 revistas já estão disponíveis na editora hebron.com.br e também na nossa livraria aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E detalhe, gente, tem um preço especial de lançamento. Comprando esse kit, você ganha 20% de desconto. E também tem valores especiais no atacado. Na Hebron, você precisa lembrar que nessa editora Hebron, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Então, ao realizar a sua compra, você se torna um investidor da palavra, do reino de Deus, tá bom? Então, fica aqui a dica para o seu novo ano, a Fé dos Eleitos 1 e 2. Um estudo indutivo, as 2 revistas do nosso querido reverendo Arival Dias Casimiro, para ajudar você a edificar a sua fé, tá bom? E vamos lá para os aniversariantes de hoje, dia 30 de dezembro. Vamos ver quem está de aniversário hoje. Parabéns para Ellen dos Reis, a Isadora Nascimento, o Luiz Barbeiro, a Isadora Rodrigues, a Rosane Ribeiro, a Sueli Couto e a Valentina Pedrosa. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito você, muito esse ano novo que está começando, quase que você nasce no dia 31, né? Mas tem um ano novinho aí para você, que Deus te abençoe muito, que seja um ano cheio de novidade de vida, cheio das bênçãos do Senhor, de alegria, de tudo aquilo que o Senhor planejou para você, que você viva tudo isso, né? Para você que eu falei os nomes aqui e para você que está de aniversário hoje aí também, que eu não comentei aqui, também que Deus te abençoe muito, receba o nosso abraço aqui da IPP-TV, do Manhã IPP, tá bom? Da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para você nesse dia especial. E é um dia especial para todo mundo, né? Porque as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Deus te abençoe, obrigado pela companhia. Fique agora com notícias do bem, com Roberto Quirino e Tainá Félix. E depois a nossa programação continua, 24 horas online, tem conteúdo aqui cristocêntrico, de qualidade, para edificar sua vida. Mas lembra, amanhã, retrospectiva 2021 do Manhã IPP aqui para você. Até amanhã, fiquem com Deus. Tchau!